Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Espaço Inteligência Racional. Eu sou seu amigo Maninho Imperador e vamos estar trocando uma ideia dessa prisão do Carlinhos Mendigo, o ex-comentarista do Pânico. Bom, olha só, esse canal é um canal aberto para a verdade. Eu sou um cara que eu fiz um pacto com os meus ouvintes de trazer honestidade, colocar o meu ponto de vista dentro da verdade. É isso que faz esse canal prosperar e cada dia entrar mais pessoas aqui no nosso ambiente. Então, eu vou estar colocando uma entrevista e sem esconder nada, eu vou colocar as minhas opiniões. Não interessa as opiniões de outras pessoas. Aqui é o canal que eu vou estar colocando as minhas opiniões, porque eu não vou estar protegendo ninguém. Tá ok? Vamos lá, vamos ao vídeo. Eu vou ficar pausando o vídeo por conta dos direitos autorais. Bom, vamos lá. Comentado aqui, essa história do Carlinhos Mendigo, a justiça só soltaria ele caso ele se comprometesse a pagar o valor que está atrasado. Já de cara, sem negociação, sem nada? Sônia, Cash. sem negociar, sem nada. E aí, qual que é a história? Não é só você falar assim, ah, tá bom, eu pago, falou, valeu, sai daí e volta para casa. Não, é você comprovar que você tem condições de arcar com aquele custo. Faz o Pix. Exato, faz um Pix. Cadê as suas contas bancárias? Deixa eu ver quanto você tem aí. Bom, Carlinhos Mendigo, justamente por não ter esse dinheiro todo, que ele deixou de pagar ao longo de todos esses 11 anos da vida da criança. Já começa por aí. 11 anos sem pagar pensão para um ser inocente. Já começa esse vídeo dizendo que isso é falta de respeito com a sua cria. Isso é falta de respeito. Não estou colocando a sua esposa, mas eu estou colocando a criança. A criança precisa de alimento. A criança precisa de estudo. A criança precisa de atenção efetiva do seu pai. Porque se o Carlinhos Mendigo, ele não estava pagando pensão, ele não seria louco de aparecer ali. Concorda comigo? Então ele ficava distante. Ou se ele sabia alguma coisa da criança, era através de alguma pessoa. Ele ficava distante porque, já que você não está pagando a pensão, logicamente, a esposa dele ou ex-esposa não dava os benefícios, porque, afinal de contas, como ele vai ver a criança se ele não honra com seus compromissos? Começa por aí. Eu não estou passando o pano nos problemas. Aqui é o seguinte, uma coisa é a pessoa atrasar um mês, 2 meses, pessoas normais. Mas mesmo assim, são pessoas que têm que dar o seu jeito. Agora, uma pessoa que é figura pública, humorista, faz show, tem talvez outras fontes de renda, não justifica dessa pensão estar em atraso. E 11 anos é muita coisa. Lógico que a justiça ela vai avaliar isso como um desrespeito, um desacato e vai prender. Vamos lá, a mais informações. Não tinha como pagar todo o acumulado, portanto ele segue preso. Então qual é a história, gente? De acordo com a ordem, com um documento que a gente mostrou aqui na tela, ele vai ficar preso por 30 dias. O que a gente ainda não tem de informação é para onde que ele vai ser levado. A gente sabe que quando ele foi preso, ele foi direcionado para o 18º DP, lá do Alto da Moca, aqui na Zona Leste de São Paulo. Ele passou a última... É o quê?
247 mil de pensão. Aí as pessoas vão falar, nossa, é muito dinheiro, 1.000, tá? Mas quanto que um rapaz desse ganha por mês? Certo? É isso. Não vai querer comparar, por exemplo, um funcionário, uma pessoa normal, não tem condições nenhuma. É estimado. Se a pessoa trabalha, é tirado do seu contra-cheque, do teu salário, 20%, 25% ou 30%. Então, de repente, a renda dele era muito alta por isso e foi acumulando durante 11 anos. Meu Deus do céu. Uma noite lá. O que a gente ainda não tem de informação é se ele volta para esse DP da Moca ou se ele vai ser transferido para outro tipo de presídio. Normalmente o DP tem uma prisão de da delegacia, devedores. você pode ficar até, eu acho, 24 ou 36 horas no máximo. Aí já tem que ir pro presídio. Entendi. É só até ter audiência de custódia. Tá certo. Então, tá no mandado que foi expedido ontem mesmo, ele vai ficar preso por 30 dias. 30 dias. Se ele, passados esses 30 dias, não arcar com as responsabilidades dele, e isso inclui, Sônia, até mesmo arranjar maneiras de pagar a dívida que existe, meu amor, vai ser um vai e vem da cadeia enquanto ele não der conta dessa dívida. E aí, eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Eu tenho vergonha de falar isso. Ser acompanhados. Tornozeleira eletrônica, ele vai ter que prestar contas para a justiça de todos os endereços dele, ele vai ter que prestar contas a partir de agora em relação a todos os ganhos. Acredito que agora que ele foi localizado, os advogados da mãe do filho dele vão pedir quebra de sigilo bancário, porque se cair dinheiro lá, amor, vai para criança. Se tivesse pago em dia, não teria acontecido essa plataforma. Meu amigo Carlinho Mendigo, você, cara, é o que eu falo pra vocês. Primeiro lugar, escolha bem as pessoas que você vai se relacionar. 2, se a garota não toma anticoncepcional e você ter relação, aprende aqui, vai acontecer de engravidar. Se você vai engravidar a garota. Aí, pô, tem um relacionamento, o relacionamento tá ficando maneiro, legal. Quanto tempo que vocês estão juntos, morando junto? Vocês praticamente são casados. Se tiver tendo relacionamento, cara, pense bastante com quem você vai se relacionar para depois não virar uma bola de neve. Porque a culpa não é da mulher. A culpa não é da criança. A culpa é sua. É as suas escolhas. Mas maninho, eu tava trabalhando, eu tava numa emissora de TV, tava ganhando bem, e o relacionamento não deu certo, então eu preferi cada um viver a sua vida. Bom, beleza, concordo com você, Carlinhos, mas tem um negócio. Não é só você ir embora, pegar suas roupas e seguir a sua vida, não. Tem um vínculo. Esse vínculo vai ser eterno, sabe? Essa criança. Então não justifica o que for falado nas redes sociais ou na televisão, não vai mudar a minha cultura que se chama homens de caráter. Minha ex-mulher é uma coisa, minha filha é outra. Eu sou pai e eu tenho que assumir. Se eu estiver desempregado ou estiver passando por uma situação difícil, cato latinha, viro mendigo, dou meu jeito, vendo as coisas dentro de casa, mas minha filha não vai ficar faltar biscoito, leite, Nescau, colégio, material escolar, principalmente 11 anos. Pô, tá de brincadeira, meu amigo. A gente tenta proteger, aqui é um canal
de desenvolvimento pessoal masculino, mas, porra, não tem como eu proteger uma situação dessa. Não tem como. Eu posso muito bem falar, não, mas aí se você pagar uma metade, vai negociar, tal, e você vai ser liberto. Beleza, mas e depois disso? Como é que vai ficar a sua fama? Como um pai que não foi presente na vida do seu filho. E essa criança, lembrando que ela vai crescer. E qual seria a fama? E quando as pessoas buscarem documentos antigos do seu pai, que ficou 11 anos sem pagar a pensão, como é que ficaria traumatizada essa criança? Então são coisas que vocês têm que colocar na balança e entender, vocês homens, se vocês se relacionar com uma mulher e você por uma altura do campeonato, sabe, vir uma criança, foi responsabilidade sua, foi responsabilidade do seu comportamento, que poderia ser retirado isso, se tivesse colocado preservativo ou se tivesse impondo ela a colocar, sei lá, um DIU, ou usar camisinha, ou um comprimido, o que seja, ou injeção. Já que ela não vai fazer nenhum certo tipo de procedimento desse, ou você fora, que vocês sabem muito bem, então não tem necessidade, não justifica. Agora, já que veio a criança, foi Deus que deu, beleza, assume o seu BO. É isso é um comportamento de homem, não é... E tá dizendo muitas coisas ainda nessa notícia que eu vou jogar à tona, porque eu andei observando nas redes sociais muitos canais de desenvolvimento pessoal masculino estão tentando passar um pano numa putaria. E aqui não, mano. A gente tem que respeitar regras. E as regras não podem ser quebradas. Não paga pensão, tem que ir pra cadeia. É muito fácil. Mano, não justifica o cara não pagar um leite pro seu filho. Que cara é esse, fera? Não pagar uma pensão e tendo renda? Tá de brincadeira. Tá de brincadeira, mano. Mas ele trabalha. Pode, ele Sônia. está em alguma emissora, Ele não está em emissora, mas ele tem faz ganhos de shows. dinheiro. Tá. Ele não faz shows, mas a galera que fazia programa com ele antigamente subsidia muito uma vida de luxo para o rapaz. Então, fonte de... Eu lembro disso, que ele ostentava. Apesar de ele ser humorista e ele se fantasiava de mendigo e ficava falando e tal. Cara, tipo, eu via que tinha carro, casa, tinha uma vida de luxo. Eu lembro disso. Então, não justifica. Renda ele tem. Tanto que ele, nesses apartamentos onde ele fica transitando, as baladas que ele frequenta, é de gente com muito dinheiro, meu. É muito dinheiro. Mas não é dele. Mas entra dinheiro na conta dele. Tá. Então é aquela história. Quer dizer, ele está sendo sustentado. Pode não ter um emprego fixo, mas Sim. ele tem uma fonte de renda ainda que informal. O que ele faz exatamente, não sei, mas se eu não me engano, ele entra ali como meio que um produtor executivo de um desses programas de humor famosinhos aí da internet. Então tá Tem certo. que arrumar um Vamos emprego. aguardar, né? Eu lembro quando eu fui fazer minha audiência lá com a minha filha, essas coisas de pensão e tal. Era uma coisa que era uma dúvida minha mesmo que eu perguntei ao juiz. Eu falei assim, doutor, deve ter muita gente que passa aqui em N situações financeiras. Sim, né? O que acontece se chegar um pai aqui e falar, estou desempregado? Eu achei ótimo. O juiz olhou pra mim e falou assim, aí eu respondo, arrume emprego pra não ser preso, que ninguém mandou botar filho no mundo. Exatamente. Vamos aguardar aí os desdobramentos, mas agora Segue não na dá pra cadeia. brincar mais com essa história, não. Não dá, não tem condições, pô. É assim, é uma parada que a gente, como pai e homem, a gente fica triste. Porque eu sigo uma doutrina, uma regra de me ser um homem educado, 2, honesto, 3, e levar um legado para minha filha. Quando eu vim a partir, a minha filha lembrar de mim e falar, bom,
o meu pai, ele tá no céu e tal, mas ele deixou um legado. Hoje eu sou uma doutora, hoje eu sou uma advogada. Ele deu de tudo do bom e do melhor da condição dele, e ele queria muito que eu fosse uma pessoa estudada, e eu cumpri, fiz valer. Agora, se a minha filha descobre que eu fiquei 11 anos distante e não paguei pensão, não paguei um alimento, é sacanagem. Por mais que esse canal é um canal de desenvolvimento pessoal masculino, eu de forma nenhuma eu vou passar o pano em coisas assim. De forma nenhuma. Então, espero que tenha ajudado a vocês homens que são inscritos do meu canal. Não dê esse mole. Se caso acontecer num acidente uma criança, você pode muito bem deixar a mãe ralar, deixa ela viver a vida dela, mas ó, cuide dos seus filhos, valeu? Então é isso. Até o próximo vídeo e tamo junto, rapaziada.